Fala, meu povo, canal do povo brasileiro, eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um conteúdo importante aqui para você. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, se possível compartilhar. Gente, hoje eu vim com a polêmica daquelas. Uma polêmica mesmo. Olha só. STF pode acabar com a demissão sem justa causa. A reportagem é do G1. Entenda o julgamento em 3 pontos. Antes, vou lá, gente. O STF vai analisar um julgamento de uma lei do governo Fernando Henrique. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada uma lei que extinguia, que acabava com a demissão sem justa causa. Ou seja, para demitir, a empresa teria que colocar um motivo. Exatamente. Isso está gerando uma polêmica. Hoje, gente, a demissão sem justa causa é a mais comum quando uma empresa resolve demitir você e ela não tem nenhum motivo, ela coloca lá. Ela não coloca, né, gente? É uma demissão sem justa causa. Não é colocado na sua carteira, ela apenas dá a baixa. Até porque, não importa o motivo que você seja demitido, na sua carteira de trabalho não vai aparecer. Você sim é comunicado. Olha, você está sendo demitido por justa causa, aí você não recebe isso e isso. Você está sendo demitido sem justa causa, a empresa está te demitindo, ponto. E aí você tem direito a receber tudo. É aí que tá a polêmica, mas a gente vai ler junto, vou ler aqui para vocês. Então fica ligado aqui no canal, não deixa de comentar sobre mais uma polêmica, né? Engraçado, né? A gente está esperando até hoje o julgamento da AD 5090, que é a revisão do FGTS, lembra? Da correção. Até hoje não foi feita. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre isso? Então vamos lá. Corte deve retomar processo que se arrasta há 25 anos sobre a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, notícia que vem causando uma série de mal-entendidos nos últimos dias. Por BBC News. E aí, gente, ó, a informação de que o Supremo Tribunal Federal deve retomar em 2023 um julgamento que se arrasta há 25 anos sobre uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, levou alguns perfis nas redes sociais, grupos de WhatsApp, a reproduzirem comentários indignados de que a corte poderia proibir a demissão sem justa causa. Não se trata disso. Conforme os advogados que falaram à reportagem da BBC News Brasil, derrubar essa regra seria inconstitucional. Então já fica tranquilo que não é verdade, porque eu vi alguns advogados falando que seria o fim da demissão sem justa causa. Não é verdade, tá, gente? A Convenção 158 da OIT, objetivo do julgamento do Supremo, estabelece a necessidade de justificativa para as demissões feitas por iniciativa do empregador. Essa justificativa pode ser por ordem de, por exemplo, de ordem econômica, a empresa precisa reduzir o número de funcionários, técnica, a função do empregado deixará de existir por conta de uma automatização, ou de desempenho. A empresa julga que a performance do funcionário está aquém do que ela gostaria. A empresa continua podendo demitir unilateralmente, conforme as regras estabelecidas pela legislação brasileira, mas passaria a precisar evidenciar o motivo do desligamento, mesmo que ele não fundamente uma justa causa. O fato de o texto da convenção usar a expressão justificar é que talvez tenha causado confusão com a justa causa da legislação trabalhista brasileira, comenta Fabiola Marques, sócia do escritório Abud Marques, Sociedade de Advogados e professora da PUC São Paulo. A Convenção 158 da OIT foi lançada em 1982 e conta com 35 signatários, entre eles Austrália, França, Espanha, Finlândia e Suécia. A seguir, a BBC News
Brasil explica em 3 pontos os detalhes técnicos dessa discussão e que está em jogo no julgamento do STF. O que o STF vai julgar? Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade da ADI 1625, que chegou ao Supremo em 1997, gente. Nela, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, questionam a decisão do então presidente Fernando Henrique Cardoso de retirar o Brasil da Convenção 158 da OIT. O Brasil havia ratificado o dispositivo em 1995, após a votação do Congresso em novembro de 1996. Contudo, Fernando Henrique Cardoso revogou a participação do país no tratado internacional ou denunciou o jargão jurídico. A ação da CONTAG argumenta que o presidente não poderia ter sozinho decidido pela retirada do país, da mesma forma que a ratificação foi aprovada pelo Legislativo. Sua retirada também deveria sê-lo, e esse ao mérito em discussão no STF. Esse é o mérito em discussão no STF. Se o decreto assinado pelo presidente na época ou não é constitucional, o que está em jogo? Caso o Supremo decida que a revogação foi inconstitucional, a Convenção 158 da OIT poderia então passar a valer no Brasil. O que ainda não se sabe é de que forma, entre os 8 votos de ministros já computados desde o início do julgamento em 1997, já há maioria formada em torno do entendimento de que o decreto presidencial é inconstitucional. Alguns acreditam, contudo, que a norma internacional precisaria de uma lei complementar feita pelo Congresso para que pudesse entrar em vigor, enquanto outros avaliam que ela seria autoaplicável, diz Fabiola Marques. Esse entendimento é longo, gente. Esse entendimento, emenda constitucional, aliás, gente, perdão, esse entendimento se fundamenta na emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, que estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A professora acrescenta que a tendência é que o STF, ao concluir o julgamento, module a decisão, ou seja, que estabeleça como a norma seria aplicada e a partir de quando. Eles podem dizer que a medida vale, por exemplo, dos últimos 5 anos para cá, dos últimos 2 anos para cá, ou só daqui para frente. Ela exemplifica. Otávio Silva Pinto, sócio da área trabalhista da Siqueira Castro e professor da USP, avalia que seja qual for a decisão, pouca coisa mudaria na prática na forma como acontece nas rescisões de contrato de trabalho no país. Como a maioria das normas internacionais, a Convenção 158 é bastante genérica e ele explica, assim cabe a cada país que ratifica compatibilizá-la com as leis locais. No Brasil, a demissão sem justa causa se fundamenta no artigo 7 da Constituição, no inciso 1, que diz que são direitos dos trabalhadores a relação de trabalho protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória. Essa lei complementar, diz o professor da USP, nunca foi redigida e votada pelo Congresso desde 1988. Um dispositivo transitório da Constituição estabelece que, enquanto a lei complementar não fosse aprovada, o FGTS valeria como indenização a que o artigo 7 faz referência. E é isso que acontece até hoje. Quem é demitido sem justa causa recebe a multa do Fundo de Garantia e pode sacar o dinheiro, além dos outros direitos. Bom, gente, é isso. Não tem muito nhenhenhê, blu blu blu. Eu nem sei como falar, gente. Gary.
muito blá blá blá, né? Muitas coisas, muitas informações para assustar o trabalhador. Mas resumindo, gente, não muda nada na sua vida como trabalhador. Caso você seja demitido, né, e ainda vai ser julgado pelo STF, e aí não se sabe se essa regra vai ser a partir de 5 anos para frente, para cá, ou de daqui em diante, só esperando. Então fica atento aqui que nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos meses, assim que o julgamento começar pelo STF, tá? Eu queria tanto que também fosse pautado esse ano a ADI 5090 da correção do FGTS, que também é um assunto que chama muita atenção dos brasileiros, dos trabalhadores, né? Então a gente fica ligado, tá, gente? Então, por enquanto, continua como está e nada muda na vida do trabalhador na questão aí da demissão sem justa causa. Ok? Gostou do assunto? Quer saber mais? Quer falar? Quer comentar? Deixe seu comentário aqui. E eu quero dizer também que além do canal do Povo Brasileiro, tenho também o Viajando com o Lu, o blog do Lu, e a gente está aqui e as redes sociais. Tá? Então vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente!